tudo bem? Pessoal, hoje nós teremos a nossa 12ª aula de língua portuguesa. Iremos estudar a reportagem e coesão referencial. Vamos para a aula? Iremos iniciar com a leitura do texto que está no material de vocês. Nós iremos fazer a leitura dessa reportagem que está aí. Conheço uma espécie de libélula ameaçada. Elas voam depressa e de um jeito que sempre chama a atenção. Para quem gosta de observá-las, sentar à beira de um laguinho ou um riacho e fixar os olhos no espelho d'água é uma dica e tanto. Pode apostar que as libélulas virão. As libélulas apresentam cores e tamanhos variados. Têm o hábito de fazer voos rasantes sobre a água. Será que fazem isso para se refrescar? Que nada! Esse é um costume das fêmeas que batem com o final do abdômen na água. Pois bem, as larvas das libélulas são exclusivamente aquáticas. Então, quando a fêmea encosta o abdômen na água, ela está liberando seus ovos, que depois de algum tempo irão eclodir, liberando as larvas. Alguns grupos de libélulas colocam os ovos em locais diferenciados, como a Leptagrium acutum, cujas larvas se desenvolvem na água acumulada em bromélias da Mata Atlântica. Essa espécie tem um abdômen considerado longo e de profundidade 4,5 centímetros. Há muito tempo, a Leptagrium acutum não era encontrada. Imagine você que por 40 anos não houve registro de sua observação por um pesquisador. Mas em 2005, ela foi reencontrada na reserva biológica do Córrego Grande, no norte do Espírito Santo, onde os pesquisadores observaram apenas 2 machos e 16 fêmeas. Essa reserva fica em Conceição da Barra, mesma cidade da primeira observação. Acabamos de fazer a leitura da reportagem. Vocês observaram que é um texto maior? Que a reportagem é um texto mais longo do que a notícia que nós estudamos anteriormente? A reportagem, ela tem profundidade, né? Ela é baseada em fatos, em acontecimentos. Porém, o olhar do jornalista, né, do repórter para esse fato, para esse acontecimento, é profundo, diferente da notícia. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. A reportagem, ela analisa um fato. Essa análise detalhada que ela faz desse fato, do acontecimento, que dá profundidade à reportagem. Essa profundidade a gente consegue identificar devido à sua extensão. Uma reportagem ela pode ocupar uma página ou mais, né, de uma revista, de um jornal, ou de um blog, né, de um site que ela seja publicada. Ela irá retratar a realidade, tá? A reportagem ela retrata a realidade. É um gênero não literário, é evidente, se ela retrata a realidade, ela é um gênero não literário, ela não trabalha com ficção. Ela narra, ela conta, mas as coisas, os acontecimentos da realidade, tudo bem? Na reportagem a gente vai identificar várias sequências tipológicas, ela vai abordar várias sequências textuais, exposição, informação, descrição. A reportagem ela vai expor o fato, ela vai informar sobre o fato, ela vai descrever detalhadamente o fato. Ela pode apresentar ponto de vista. Quando isso acontece, a reportagem ela consegue impactar, ela consegue transformar aquele acontecimento em um momento histórico. Então, a reportagem ela irá abordar temas importantes para a sociedade. É um gênero textual, gente, que ele irá enriquecer muito a visão de mundo, o conhecimento de vocês. Então, eu indico, né, que vocês leiam reportagens, né, trará muito benefícios para vocês conhecerem
os acontecimentos de forma mais profunda, de forma detalhada. Porém, pelo fato da reportagem ter esse ponto de vista aí, mesmo que de forma disfarçada, você não deve ficar preso a uma única fonte, porque a sua interpretação vai ter a tendência de ir de acordo com a daquele veículo de comunicação. Então, sempre quando a gente lê um texto, seja ele qual for da esfera jornalística, notícia, reportagem, fotoreportagem, é bom que a gente diversifique as fontes, para poder assim formar o nosso ponto de vista sobre esse acontecimento que está sendo retratado na reportagem, que está sendo detalhado na reportagem. Tudo bem? Então, observem aí o slide, a estrutura da reportagem é muito parecida com a da notícia, da nossa aula, que foi uma aula desse bloco também, né? A reportagem, ela vai ter título principal e título secundário. Ela vai ter o slide ou lead, né, como você quiser falar. Então, esse parágrafo, o slide, ele apresenta as informações essenciais, o que aconteceu, com quem, onde, quando. As informações essenciais estão nesse primeiro parágrafo. E ela irá ser detalhada no corpo do texto. Então, depois do lead, vem todo o detalhamento, é onde a reportagem ela é aprofundada. E como que eles irão aprofundar esse texto? Com depoimentos, entrevistas, gráficos, tabelas, infográfico, todos esses recursos que eles puderem utilizar para dar profundidade, uma visão ampla desse fato, né? Para os leitores, eles irão utilizar, os jornalistas irão utilizar para transformar, para detalhar essa reportagem, para detalhar esse texto que eles estão produzindo. Tudo bem? Então, a estrutura, retomando, título principal, título secundário, slide e corpo do texto. Vamos para a interpretação. Vamos interpretar duas questões aí do material de vocês, combinado? Por que o título dessa reportagem é Conheça uma espécie de libélula ameaçada? Por que deram esse título? É o seu ponto de vista. Por que você acha que eles deram esse título? Conheça uma espécie de libélula ameaçada. Para chamar a atenção do leitor, para fazer com que o leitor conheça essa espécie que está sendo ameaçada de extinção. É um título que vai atrair, é um título atraente, que convida o leitor a fazer a leitura da reportagem, tá bom? Como se chama a espécie de libélula que foi ameaçada durante 40 anos? Explique a diferença dessa espécie. Pessoal, no texto eles colocam o nome científico da espécie, Leptagrium acutum, tá? Então, vocês irão responder aí o nome, irão voltar lá no texto e identificar qual a diferença dessa espécie. Está lá na reportagem, ela tem um abdômen mais prolongado e também descreve a maneira como ela se reproduz, que é encostando o abdômen na água. Por isso que a gente sempre, quando vê uma libélula, a gente vê a libélula ali encostando na água, como se ela estivesse brincando, mas não, ela está em seu processo de reprodução, de acordo com essa informação que nós obtivemos aí na reportagem. A próxima questão é justamente aqui do termo científico, né? Que a reportagem trouxe, ó, Leptagrium acutum. É o nome científico da libélula, dessa espécie de libélula que está sendo ameaçada de extinção. Então, já ficou fácil para vocês responderem essa questão, ó. O nome Leptagrium acutum é uma linguagem tipicamente formal, informal, científica ou popular. Científica é o nome científico da libélula, tudo bem? Próxima questão. Observe um trecho dessa reportagem. Com essa questão, vocês irão começar a estudar, né, a compreender a coesão referencial. Vai partir dessa questão. Vamos fazer a leitura do trecho.
As libélulas apresentam cores e tamanhos variados. Têm o hábito de fazer voos rasantes sobre a água. Será que fazem isso para se refrescar? Que nada! Esse é um costume das fêmeas que batem com o final do corpo, o abdômen, na água. Nessa questão, tem uns pronomes destacados, uns pronomes demonstrativos. Eles não estão aí à toa, eles estão aí nesse fragmento para promover a coesão do texto. A coesão são estratégias que nós utilizamos para deixar o texto harmônico, evita repetição de palavras, é como se fosse metaforicamente uma linha que costura todo o texto. Então, um texto bom, um texto bem elaborado, ele vai ter um bom emprego da coesão, como nós vimos aí nesse fragmento. Então, a coesão ela vai conectar palavras, períodos, frases e os parágrafos de um texto, vai costurar o texto, tá? Essa estratégia de coesão. A coesão referencial, ela vai trabalhar com os pronomes. Pode ser pronome demonstrativo, como está nesse exemplo? Pode. Pode ser pronome oblíquo, pronome relativo. Nós temos vários tipos de pronomes. E esses pronomes irão fazer com que eu evite a repetição das palavras no texto. Eu posso retomar uma palavra que eu falei anteriormente, como eu posso antecipar algo que eu ainda irei falar. Vamos lá para o slide. Observe. As palavras destacadas são pronomes demonstrativos. Elas retomam algo que foi dito, identifique as informações que as palavras isso e esse retomam nesse trecho. Voltando aqui no trecho, temos aí isso e esse. Para você identificar o referente é o termo que está sendo retomado através do emprego desses pronomes. Isso, você vai ter que ler com atenção para identificar o referente do pronome isso. As libélulas apresentam cores e tamanhos variados. Têm o hábito de fazer voos rasantes sobre a água. Será que fazem isso para se refrescar? Isso o quê? Lá no texto, voos rasantes. Isso está se referindo a voos rasantes. Então, para não repetir voos rasantes de novo, eu utilizei o pronome demonstrativo isso. Que nada, esse é um costume das fêmeas. Temos aí esse. Esse também está se referindo a voos rasantes, tá? Então, o referente desses dois pronomes aí será voos rasantes. Coesão referencial e pronomes. Observe, os pronomes são palavras que substituem um nome, por isso, essa classe de palavra é muito utilizada para estabelecer a coesão referencial. As libélulas apresentam cores e tamanhos variados, elas são lindas. Eu destaquei aí as libélulas e depois o pronome elas. O pronome elas retomou as libélulas, não tem necessidade de eu repetir libélulas de novo, então eu utilizei aí a coesão referencial empregando o pronome pessoal, tá? Elas. Temos aí outra situação. As larvas das libélulas são exclusivamente aquáticas, então quando a fêmea encosta o abdômen na água, ela está liberando seus ovos. Esse pronome ela está se referindo à fêmea, tudo bem? Para evitar a repetição aí no texto. Então, gente, eu quero que vocês pensem o seguinte, a coesão vai servir para retomar palavras e informações mencionadas no texto. Quando eu retomar uma palavra que foi dita anteriormente, eu vou estar fazendo anáfora. Esses pronomes serão anafóricos, eles estão retomando informação anterior, uma palavra que foi dita antes. Quando eu quiser antecipar uma informação por meio de um pronome, eu vou estar utilizando a catáfora. Isso aqui é muito importante que vocês compreendam.
A anáfora, ela retoma, a catáfora, ela antecipa. Então, para finalizar, só vou mostrar aqui o último exemplo para vocês, olha. O processo de reprodução da libélula é este. Observa, o pronome está destacado, este. A fêmea encosta o abdômen na água. Então, depois que eu vou detalhar que este é isso, tudo bem? Então, isso é a catáfora. Vai vir depois o detalhamento. Eu antecipei a informação por meio do pronome este, certo? Então, pessoal, nossa aula vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e aprofundem o estudo sobre coesão referencial. É muito importante, irá ajudar vocês a produzir ótimos textos. Vocês irão produzir textos excelentes aprendendo a empregar aí a coesão referencial. E leiam reportagens. Até a próxima!